A maneira como os seres humanos se comunicam é através das palavras. Tudo que nós aprendemos em nossa vida, sejam as coisas boas ou não, na maioria das vezes é através de palavras e a partir delas nós fazemos associações entre palavras e comportamentos, palavras e imagem. Isso porque as palavras elas ajudam a representar o mundo à nossa volta, além de ser uma excelente forma de transmitir ideias entre as pessoas. Então, a qualidade das palavras que a gente utiliza, ela influencia a nossa vida de forma muito profunda e muito impactante. E é isso que eu quero falar aqui hoje. É o poder das palavras, como ela afeta a nós mesmos, as outras pessoas e a nossa vida de maneira geral. O primeiro contato que nós temos na nossa vida e que nos proporciona o aprendizado é com as pessoas mais próximas da gente. Não tem jeito. Quando a gente é muito pequeno, a gente não tem nenhuma autonomia a não ser fazer exatamente o que outras pessoas querem que a gente faça. A gente nasce, não sabe andar, tem dificuldade de coordenação e até a gente conseguir se desenvolver, a gente depende de outras pessoas, isso é fato. A questão é que conforme nós vamos tendo interação com essas pessoas de modo restrito, a gente acaba aprendendo e desenvolvendo modelos que estão limitados ao que essas pessoas têm a passar. E aí a gente cresce e se desenvolve com o nosso primeiro contato a partir desse modelo. Como as crianças são mais abertas e existe a tendência a aceitarem muito mais as coisas por não terem critérios de comparação e nem visões diferentes, é natural que a gente aceite isso e que isso sirva de modelo para a gente também. Só que a questão é, conforme nós vamos crescendo e vamos nos desenvolvendo, a gente começa a ter contato com o mundo externo. Muitas vezes, esse mundo externo entra em contradição com o que a gente formou na nossa cabeça. E aí é que os problemas começam, porque outras pessoas também aprenderam. A partir da troca de diálogos, nós podemos entender as ideias das outras pessoas, expressar as nossas ideias e muitas vezes essas ideias vão entrar em conflito. E tudo gira em torno das palavras e do impacto que elas têm. A maneira como a gente aprende, majoritariamente, é através de palavras. Seja através de um livro, seja através de uma palestra, seja através de um vídeo na internet ou no YouTube. A gente sempre depende das palavras. E as palavras têm um poder absurdo por serem um conjunto de símbolos que expressam certas ideias. E isso dificilmente a gente aprende na escola. A gente vai desenvolvendo e vai aprendendo ao longo do nosso caminho. Quando a gente tem determinadas ideias pré-estabelecidas e ideias sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas e sobre o mundo à nossa volta, alguém desafiar essas ideias podem ser difíceis de entender dentro da nossa cabeça. Inclusive, às vezes nós podemos aprender coisas que não condizem com a realidade da nossa experiência no mundo externo. E aí é que existe um conflito. O que você aprendeu e o que você tem de ensinamento ao longo de toda a sua vida pode acabar não se aplicando na sua experiência pessoal e na sua interação com o mundo externo. Quando isso acontece, existe esse conflito e muitas vezes as pessoas acabam tendo dificuldades de concatenar essas ideias, e aí é que a gente começa muitas vezes a achar que nós não somos capazes de determinadas coisas, ou que a gente tem que aceitar a situação, porque o mundo é assim mesmo e não é. Às vezes a gente se engana, a gente diz para nós mesmos, utilizando palavras, inclusive verbalmente, de que nós não conseguimos tal coisa, de que nós somos limitados em determinada situação, em determinado assunto. Só que isso tudo é uma grande mentira. São a maneira como as palavras e o poder delas impactam o nosso pensamento. São as ideias que vão se formando e que vão cada vez mais desenvolvendo um modelo pré-estabelecido. Se você sempre tem um reforço externo daquilo que você já acredita, a tendência é que aumente o impacto ainda mais. Só que se isso te prejudica, quanto mais você reforça esse modelo, que eu vou chamar aqui de estereótipo próprio, quanto mais você reforça esse estereótipo próprio, mais você acaba se prejudicando, porque é algo que você não quer, mas ao mesmo tempo você não consegue sair disso. Somente quando a gente tem noção e critérios e modelos de comparação e a gente ativamente decide investigar
quais são as possíveis falhas que existem no nosso estereótipo e quais são as possíveis falhas que existem no estereótipo externo, é que a gente consegue juntar as duas ideias e formular uma própria. E assim a gente consegue ter a nossa verdadeira autonomia, longe de conflitos, longe de uma série de problemas que podem somatizar no nosso corpo e expressar através de algumas doenças físicas mesmo. E assim a gente consegue entender melhor o mundo à nossa volta e consegue fazer com que ele seja melhor. As palavras têm um poder muito grande na nossa mente e a nossa mente é o que comanda o nosso corpo. Então, se a gente tem a ideia fixa e se você repete para si mesmo: eu não consigo emagrecer, eu não consigo ir para academia, eu não consigo ter uma boa saúde, o que você acha que vai acontecer? É exatamente sobre isso que eu estou falando. As palavras têm um poder, e não é um poder místico, mágico, de materializar coisas na nossa frente, mas é de influenciar a nossa mente a ponto da gente não conseguir, muitas vezes, sair ou mudar determinadas situações. E esse poder, dentro da minha visão, ele tem um impacto muito maior do que simplesmente fazer aparecer uma coisa na nossa frente. Pense nisso. Eu sou Pedro Borges. Muito bem-vindo à Size. Um abraço e nos falamos em breve. Até mais.